E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ó, vou fazendo a correção de forma mais prática de gravar com o celular, tá certo? Essa última atividade que eu enviei para vocês, que é bem simples, nada de outro mundo, tá certo? Então, preste atenção. Nós temos aqui o seguinte: uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual é o título em massa dessa solução? Isso é o título percentual, ok? Título em massa é a quantidade em si e o percentual é a porcentagem. Então vamos lá. O título, lembrando que o título ele é gravado, certo? Ele é feito a partir da divisão da massa do soluto sobre a massa total da solução, certo? Então, subtraindo aqui ou trocando aqui, nós vamos ter o seguinte: qual é a massa do soluto? 8 gramas. Então, 8 gramas dividido pela massa total. Qual é a massa total? É a massa do soluto mais a massa do solvente. 8 mais 42, 50, certo? E o resultado dessa divisão é 0,16. Então, esse aqui é o título em massa da solução, ok? 0,16. Em porcentagem, a gente multiplica por 100, que vai ser igual a 16%. Apenas isso, tá certo? Vejam que é muito fácil. A segunda questão. A segunda questão é o seguinte: quantas gramas de H2O são necessárias a fim de preparar uma solução a 20% em peso usando 80 gramas de soluto? Esses 20% aqui, ele está se relacionando aos 80. Então, 80 gramas é 20%. Então, 80 gramas é 20%. Logo, x gramas, a gente tem que descobrir qual o total, né, para fazer qualquer relação de título e massa. E logo, x é 100%. Então, meio pelos extremos, 80 vezes 100 dividido por 20, em que x será igual a 400. Ok? Então, esse é o valor total. A massa total é 400. 20% dela é 80. Só que a questão é saber quantas gramas de H2O. Então, ele quer saber exatamente a massa do solvente. Então, é só você pegar o valor total, que é 400, e subtrair por 80, certo? Por 80 gramas, que vai ser igual a 320 gramas. Então, esse aqui é o resultado, bem simples. Então, próxima questão. Terceiro. Em 200 ml de uma solução existem 10 gramas de soluto. Qual é o título da solução sabendo que sua densidade é de 1 grama por ml? O que isso significa? A densidade é aqui. A densidade é só para você fazer uma situação de relacionar uma coisa com a outra. Então, 10 gramas é a mesma coisa que 10 ml, de acordo com isso aqui. 200 ml é a mesma coisa que 200 gramas. Então, vai dar no mesmo. Então, ó, o título, certo? O título, ele é igual à massa do soluto sobre a massa da solução, ok? Então, colocando ele aqui, eu teria que a massa do soluto é 10 gramas, certo? Dividido pela massa total, que é 200. Nesse caso a gente não soma porque ele já está dizendo que 200 é a solução. Então é 10 dividido por 200, ok? Que vai ser igual a 0,05. Multiplicado por 100 para transformar em porcentagem, a gente tem que é igual a 5%. Bem simples, certo? Vamos lá. O quarto. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual o título em volume dessa solução? Então, título em volume, ele é igual ao volume, a mesma coisa da massa, certo? Só que em volume. Volume do soluto sobre o volume da solução, que nesse caso o volume do soluto é 18 e o volume da solução é 120, ok? Lembre que 120 nesse caso é o volume total do copo, é o que contém no copo total. Então aí não soma, nesse caso não soma. Então, ó, 18 dividido por 120 é igual a 0,15, certo? Que multiplicado por 100 é igual a 15%. Ok?
O quinto, qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas de sal em 400 ml de solução? Vamos lá. Nesse caso, não dá o número de mols, a gente vai trabalhar com aquela segunda fórmula, que é molaridade igual a massa do soluto sobre a massa molar dele vezes o volume em litros, ok? Então, ó, molaridade ele é igual a massa do soluto, que é quanto? 45 gramas. Que é igual a 45 gramas, certo? Dividido pela massa molar do iodeto, que é 23 mais 127, que vai ser igual a 150, certo? Vezes o volume, 400 ml, que nesse caso tem que ser em litros, então a gente divide por 1000, que vai dar 0,4, ok? Então, 150 vezes 0,4, no caso 45 dividido por isso aqui, certo? Por essa multiplicação, que vai ser igual a 0,75 molaridade, então mols por litro, ok? Bem simples. Essa segunda aqui segue o mesmo padrão. Molaridade, tá aqui, infelizmente a coloração da luz, certo? Então, ó, o sexto, molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, que nesse caso, ó, a massa do soluto é 0,9, certo? Dividido pela massa do soluto, que é quanto? 58,5, a massa molar, 58,5, vezes o volume, que é de 0,1, que será igual a 0,15 mols por litro. Bem simples. Ó, uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Está aí a fórmula molecular dele para adoçar seu cafezinho. O volume de café adoçado da xícara foi de xícara de 50 ml. Foi a concentração de sacarose. Qual foi a concentração de sacarose nesse cafezinho? Então observe aqui o seguinte, pessoal. A mesma fórmula. Molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, ok? Transformando isso, a gente tem o seguinte, que a molaridade é igual a massa, que é 34,2, dividido pela massa molar. Qual é a massa molar? A massa molar nada mais é do que o somatório da massa de todo esse cara aqui, ó, que vai ser igual a 342 gramas, ok? Vezes um volume que é de 50 ml, que é 0,05. Lembre que é em litros, ok? E o valor disso aqui será de 2 mols por litro, ok? Bem simples. Oitavo. O oitavo, ele diz o seguinte: calcule a massa de hidroxóleo necessária para preparar meio litro de solução a 0,2 molar e dando a massa molar aí, tá certo? Nesse caso, ele quer saber a massa. Então, vamos lá. Molaridade é igual a massa sobre a massa molar vezes o volume, ok? Em que a massa molar, a molaridade nesse caso, a questão já está dando que é de 0,2. 0,2 é a molaridade, ok? Ele quer saber a massa, a gente repete, dividido pela massa molar, que é do hidroxódio, que é 40, quando a gente soma o hidróxido de sódio, NaOH. Então, NaOH, que é 23 mais 16 mais 1, vai dar 40. Vezes o volume, que é de meio litro, 0,5. Aqui, ó, meio pelos extremos, nós vamos ter que a massa será igual a 0,2 vezes 40 vezes 0,5, certo? E a massa será igual a 4 gramas. Bem simples, pessoal. Vamos lá, questão 9.
A questão 9 segue o mesmo padrão, a mesma situação, ok? Só que dessa vez é com carbonato de cálcio. Então, molaridade ela é igual à massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume, em que a molaridade é 0,2, ó, 0,2, melhor, igual à massa que a gente quer descobrir, sobre a massa molar, que o carbonato de cálcio, ó, 40 do cálcio, mais 12 do carbono, mais 48 dos oxigênios, certo? Que vai dar total de 100. Então, é 100 aqui. Para uma quantidade de 500 ml, que é a mesma coisa que meio litro. Então, é 0,5. Então, meio pelos extremos, a massa será igual a 0,2 vezes 100 vezes 0,5, certo? Que será igual a 10 gramas. Ok? Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Mesma situação. Molaridade é igual à massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Ok? Então, nisso aqui, essa questão está querendo saber a molaridade. Então, vamos lá. Molaridade é igual a massa, que é quanto? 146, dividido pela massa molar, que é 1 mais 35,5, vai dar 36,5. 36,5 vezes o volume, que ó, por litro. Então, em 1 litro. Ok? Então, ó, 146 dividido por 36,5 será igual a 4 mols por litro. Certo, pessoal? Então, ó, apenas isso. As questões são muito simples, muito tranquilas. E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, tá certo? Valeu!